Definitivamente estamos vivendo o fim da era dos smartphones. Da mesma forma que lá no passado a gente não pensava que eu poderia conversar com alguém que estivesse morando do outro lado do mundo, poder ver essa pessoa numa chamada de vídeo, e isso mudou totalmente o nosso comportamento de ir até um orelhão, ou até, por exemplo, ter uma linha fixa em casa, e passamos a carregar no nosso bolso e na nossa mão o tempo inteiro um telefone que nos leva em contato com o mundo inteiro, e que mudou o nosso comportamento de arrasta, de clicar. Isso também está prestes a acabar quando a gente pensa como as tecnologias e o avanço da tecnologia pode moldar o nosso futuro até da forma com que a gente comunica com as pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, a Meta lançando óculos, e esse óculos ele tira foto, ele grava, ele é um óculos que você consegue ver notificações. A gente vê também anéis tecnológicos que você consegue conversar e ele consegue trazer para você informações, atualizações. A gente vê também chips neurais sendo testados para também, dentro do nosso próprio cérebro, conseguir ver notificações, nos instruir, nos direcionar. E a pergunta que fica é: até onde isso pode nos levar e os riscos que nós, como sociedade, podemos ter em relação à nossa privacidade e à nossa segurança? Uma vez que hoje o nosso próprio telefone tem acesso às nossas fotos, às nossas mensagens, inclusive informações são levadas pela própria Meta para conseguir alcance de publicidade, por exemplo, o quanto nossa vida pessoal pode estar sendo ainda mais exposta quando a gente pensa que pode ter um chip na nossa cabeça que vai nos instruir, que vai conseguir pegar o nosso pensamento, o nosso subconsciente e, de certa forma, isso mudar a nossa forma de lidar com o mundo como um todo, né? Então, não é só sobre mudar uma tecnologia, eu deixar de usar um telefone e passar a usar um óculos, por exemplo, ou usar que seja um anel, por exemplo. É o quanto o avanço da tecnologia molda a nossa forma de lidar no mundo, a nossa forma de ser no mundo, a nossa forma de transmitir o que a gente acredita no mundo. Então, quando a gente olha lá no passado, a gente via as pessoas em rodas, conversando entre si, a gente via que a forma de você comunicar com uma pessoa era realmente você estando de tete a tete, né, com essa pessoa. E quando a gente entra na era digital, a gente vê pessoas no mesmo ambiente, mas conectadas cada um no seu ambiente, a gente pensa, como vai ser isso quando a gente tiver o chip neural? Inclusive, eu estava vendo uma série recente, que é o Feed, eu vou passar aqui em cima para vocês, onde mostra o retrato de como essas tecnologias podem mudar a nossa forma, inclusive, de comunicar, de andar. Porque uma vez que o chip neural comanda isso, eu não tenho um treinamento, um desenvolvimento pessoal, de certa forma, neurológico, físico, e vai ser algo que vai ser comandado por uma tecnologia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas com doenças, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de locomover, eu vejo esses tipos neurais como algo muito positivo, porque vai trazer a vida e a locomoção para muitas pessoas. Mas quando a gente usa os chips neurais como ferramenta de comunicação, de interação, de certa forma, com esse impacto na privacidade, a gente começa a perceber os riscos que isso tem. Então, a gente começa a perceber também que os nossos dados, a nossa privacidade, inclusive o que a gente pensa, começa a ficar nas mãos das grandes empresas de tecnologia, chama de Big Techs. Essas grandes empresas que começam a controlar isso e o que de fato vai ser controlado por nós. E as pessoas que não tiverem esses chips neurais, elas não vão se comunicar, né? Então a gente começa a entrar numa era de impacto global em frente a esses avanços e, de certa forma, a gente começa a ter que colocar muito mais na mesa o que as instituições, o que o governo, o que as empresas, de certa forma, estão pensando para direcionar melhor essas evoluções, preocupando também com o impacto que isso pode trazer para o ser humano. O que é ser humano? O que é pensar? O que é ser? Então, a gente começa a se perguntar o básico frente a todos esses avanços e o risco que isso tem. Então, quero saber de você, o que você pensa sobre essas evoluções? Você acha que é algo muito, muito distante? Ou você acha que é algo que já está acontecendo agora? Eu te falo, isso já está sendo testado agora e não está muito distante disso acontecer, tá bom?
Então, vamos nos informar sobre isso e também pensar em formas como que a gente se aproxima dessas grandes decisões e desses grandes avanços, tá bom? Forte abraço!